Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé, você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, FM 95.7, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio e também no Facebook e YouTube da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, e também pela TV Serra, canal 526 da NET. Convidamos você a acessar o YouTube e se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul, ativando o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos do Razões da Fé, das mensagens do nosso bispo e os demais conteúdos que a gente produz. E o tema de hoje: Maria, Mãe de Jesus ou Mãe de Deus? Nossos convidados, o padre Daniel Danioluso Zatti, que além de filósofo e teólogo tem a formação em engenharia química e mestrando em teologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pároco na paróquia São Ciro, em Caxias do Sul. Padre Daniel, obrigado pela tua presença. Obrigado, Felipe, pelo convite e saúdo a todos que nos acompanham pela Rádio Miriam. Hoje é um dia muito especial. E olharmos para a figura de uma mãe que nos ama profundamente, que nos acalenta com a sua ternura, é sem dúvida um momento de gerarmos esperança para todos nós na caminhada de mais um ano que se inicia. Perfeito, muito obrigado. E temos a irmã conosco aqui, a irmã Eliette Dalmolin, que é religiosa da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry, diretora espiritual do movimento Cenáculo de Maria da região serrana, graduada em Ciências Biológicas, mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade de Caxias do Sul e atua como professora e diretora nos Institutos de Educação da Congregação. Bom dia, irmã Eliette, obrigado pela presença. Olá, feliz ano novo, Felipe, Padre Daniel. Vamos fazer uma reflexão sobre Maria, Mãe de Deus, um tema pertinente para esse dia e para que nos guie, que a Maria, Mãe de Deus, nos guie no decorrer deste ano. E hoje nosso tema, Maria, Mãe de Jesus ou Mãe de Deus? O dia 1º de janeiro é consagrado a Nossa Senhora, como o Padre Daniel recordava, É o dia onde celebramos a solenidade da Mãe de Deus, de Nossa Senhora Mãe de Deus. E eu já desenvolvo a primeira pergunta ao Padre Daniel. Quem é Maria? Ela é uma pergunta que se divide em 3. Quem é Maria? Onde ela nasceu? E o que sabemos sobre a vida dela? Essa é uma pergunta muito importante, porque assim como para nós sabermos quem nós somos, nós vamos buscar responder a pergunta sobre quem é nossa mãe. Se a nossa mãe nasceu no Rio Grande do Sul, se nasceu em Caxias, se nasceu em Casca, se nasceu no Paraí, isso tudo vai fazendo com que a gente vá remetendo às raízes da nossa própria história, da nossa própria vida. Perguntar sobre quem é Maria qualifica a nossa relação com ela. Nós estamos aqui ao lado de um santuário, Nossa Senhora de Caravaggio, e olhar para ela,
a partir da onde ela nasceu, a partir da onde ela apareceu depois, nas suas múltiplas aparições, significa perceber também qual que é a relação que ela quer estabelecer conosco. Maria de Nazaré, nascida num contexto da Palestina, nascida não sabemos exatamente em que ano, mas já faço aqui uma menção a uma carta apostólica do Papa São João Paulo II, que instituiu em 1987 o jubileu de nascimento de 2000 anos de Nossa Senhora. O ano de 1987 foi um ano mariano para toda a Igreja Católica. Remete a quê? A que 2000 anos antes ela teria nascido. Por que se celebrou esse jubileu? Foi em preparação ao jubileu do nascimento de Jesus, do ano de 2000, 13 anos antes, então, mais ou menos a idade que se estipulou pela tradição, né? Que Maria teria concebido, então se celebrou esse ano jubilar. E Maria, sendo da região da Palestina, interessante nós conhecermos quem era a mulher na região da Palestina, na época de Jesus, quem eram os galileus, né? Nazaré se compreende na região da Galileia, esse estado separado pela Samaria de Jerusalém, daquela região onde a fé judaica era expressa de uma forma bastante singular, bastante plural ao mesmo tempo, singular no sentido de ser uma fé muito viva, muito importante para todos aqueles que tinham alguma expressão de fé. Pode-se falar dos fariseus, pode-se falar dos saduceus, pode-se falar dos zelotes, enfim, todos aqueles que se colocavam ao redor do templo para ali rezar. Maria não morava tão próxima do templo. A expressão de fé de Maria fazia muitas expressões nas sinagogas, aonde o sacerdote estava não o tempo todo, eventualmente ao longo do ano. Então ela certamente teve uma fé que foi trazida pela fé dos seus pais, não tanto do templo, mas pela fé dos seus pais, e o mesmo aconteceu com Jesus. A fé de Jesus Cristo, quando a gente pode falar de fé de Jesus Cristo, é uma questão para a teologia bastante importante essa, mas a gente olha para a figura de Jesus e a gente deve lembrar de uma Maria, de um José, que se aproximam dele, expressando a sua fé para o seu filho, de acordo com aquilo que a cultura judaica daquela época se colocava. Podemos dizer que Maria era uma mulher simples, de família simples, com uma cultura simples também. Devemos dizer isso. Maria, certamente, não tinha, desde o início, uma autoconsciência sobre quem ela era de fato, sobre como Deus a via. Maria, com 5, com 10, com 12 aninhos, ela não tinha noção de que apareceria em Guadalupe, por exemplo, sendo padroeira da América Latina. Não imaginaria que apareceria em Caravaggio, não imaginaria que seria proclamada mãe da igreja e mesmo, mais ainda, mãe de Deus. Era uma menina simples, e simples eu não diria monótona, não diria uma menina sem uma personalidade forte, porque foi Maria que depois de alguns anos reuniu, por exemplo, todos os apóstolos amedrontados para receberem o Espírito Santo. Não era qualquer pessoa. E mesmo questionadora do próprio anjo no momento da anunciação. Questionadora do anjo, e aquela que, diante do primeiro milagre de Jesus, foi quem empurrou o próprio filho, né? Façam aquilo que ele vos disser nas bodas de Caná. Maria, ela deve ser sim vista como uma mulher do campo, uma camponesa, com um sotaque. Ela não tinha se a gente puder comparar, né? Aqui no nosso português, não é o português
de dentro da cidade que se fala nos shopping centers. É aquele português do nosso interior. E esse era digamos assim, o aramaico de Maria, né? Ela era uma pessoa que falava com um sotaque, era uma pessoa simples, ela lavava roupa, ela fazia comida, ela tinha que recolher gravetos no campo para fazer o fogo. Uma mulher do seu tempo, na cultura do seu tempo. Não podemos ver desde cedo Maria com mantos sublimes que remeteriam a uma realeza como o ser humano pensa a realeza, mas aquela realeza de quem se vestia com aquilo que a criação de Deus propunha para o seu contexto e para a sua época. Perfeito. E acho que é importante recordarmos que no ano de 1431, o Concílio de Éfeso, que terminou no dia 22 de julho, definiu a verdade de fé, o dogma sobre a maternidade de Maria, a maternidade divina de Maria. E depois, então, em 1931, o Papa Pio XI instituiu a festa litúrgica, que é esta que celebramos neste dia. Então, desde 1931, nós celebramos esta solenidade da Mãe de Deus. Exatamente, e é importante quando se fala do dogma, né? Um dogma mariano, a maternidade divina. Esse dogma, quando do Concílio de Éfeso, a gente teve um auxílio desse dogma para compreendermos as duas naturezas de Jesus Cristo. Jesus, verdadeiro homem, Jesus, verdadeiro Deus. Então, a questão da maternidade divina de Maria também estava atrelada à discussão da época. Quem é Jesus Cristo? E é interessante, para responder sobre quem é Jesus, se foi buscar a mãe. Quem é a mãe dele? Irmã Eliette, e quem é Maria para a igreja e na piedade popular, nos costumes do povo? Nossa, é uma excelente pergunta, Felipe, e é uma pergunta que merece uma pesquisa, né? Uma retomada, porque é importante voltarmos e refletirmos sobre isso. Nós entendemos, nós conversamos, né? Quem é Maria para nós, para as nossas famílias, para aquilo que nós aprendemos na catequese, que é a mãe de Jesus. É a mãe de Jesus, é aquela que nos orienta, aquela que vai mostrando o caminho de mãe, aquela que vai mostrando sua maternidade, seu aconchego, seu amor para com os seus filhos, né? Mas fazendo uma breve retomada, né? Então, Maria é a mãe da igreja, por ser a mãe de Cristo, que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo místico. Maria é também a mãe da igreja. Então, durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI declarou solenemente que Maria é a mãe da igreja, isto é, a mãe de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores. E a presença da Virgem Maria é tão forte e indissociável do mistério de Cristo e da igreja que Paulo VI então afirmou que o conhecimento da verdadeira doutrina católica sobre a bem-aventurada Virgem Maria continuará sempre uma chave para a compreensão exata do mistério de Cristo e da Igreja. Aquilo que o Padre Daniel trouxe, né? Que Maria, ela vem trazendo o Filho de Deus e para nós compreendermos esse mistério, ela faz parte desse mistério, ela é a chave desse mistério. Então, conhecer Maria, segundo a doutrina católica, é conhecer Jesus e a igreja, pois Maria foi a peça-chave, né? Indispensável no plano de Deus para a redenção da humanidade. E na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho, nascido de uma mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, desde os primeiros séculos do cristianismo, Maria é reconhecida e chamada pelos cristãos de Mãe de Deus a Theotokos. E Maria não é a mãe de Jesus por mérito, mas por graça de Deus, por sua fidelidade a Deus e ao seu projeto. Ela é exemplo para toda a igreja. E Paulo VI declarou Maria como mãe da igreja, e seu lugar
é com a comunidade dos que creem. Então, no seguimento a Jesus, ela é a perfeita discípula de Jesus e, por isso, é modelo para todos os cristãos. E é bem oportuno destacar que a devoção e a piedade popular mariana tem seu centro no reconhecimento de Deus e a existência ou a experiência pessoal de Jesus Cristo Salvador, uma atitude da qual Maria é modelo inseparável. Então, Maria é aquela que arrasta as multidões, né? E hoje nós podemos relembrar vários santuários. Nós estamos aqui no Santuário de Caravaggio, mas temos outros santuários que Maria está como essa guia, aproximando o povo, trazendo o povo para perto de Jesus. Então, esse mistério, né, que Maria conduz para a centralidade, que é Cristo, que é o Filho de Deus. Então, na devoção popular, nós temos isso, né, implícito na nossa fé, isso nós trazemos na nossa formação cristã, que ela é quem nos acompanha, nos segue, nos mostra o caminho para nos aproximar mais de Deus, e que nos chama, né, chama o povo de Deus para perto de si, que conduz para Deus. Que bom, que bom. Nós estávamos, nos últimos dias, abrimos uma caixinha de perguntas, uma caixinha de respostas, na verdade, no Instagram da Diocese, perguntando: quem é Maria para você? Quem é Maria? Então, vieram algumas respostas. Maria é sinal do compromisso de Deus. Maria é aquela que me ajuda a chegar a Deus. Maria é sinal do amor. Maria é aquela que disse sim com o pensamento em mim. Achei muito interessante essa resposta. Aquela que disse sim com o pensamento em mim. Ou seja, é aquela que, mesmo sem ter a consciência do que aconteceria, né, depois do seu sim, ela acredita e ela certamente se coloca nas mãos de Deus para ser instrumento dele. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos?
Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo com o tema Maria, Mãe de Jesus ou Mãe de Deus? E os nossos convidados, o padre Daniel Zatti e a irmã Eliette Dalmolin. E aí eu já pergunto para o padre Daniel, quais são os dogmas da Igreja sobre Nossa Senhora, sobre Maria? É importante sabermos sobre os dogmas, lembrarmos o que é um dogma. O dogma é uma verdade de fé, que a Igreja, ao longo do tempo, inspirada pelo Espírito Santo, Jesus nos prometia um paráclito, né, um defensor, aquele que continuaria nos conduzindo nos caminhos de Deus para saber o que são esses caminhos. E a Igreja, ao longo de 2000 anos, ela consegue com cada vez mais clareza falar sobre a própria fé. Mesmo que a plenitude da revelação se dê em Jesus Cristo, a Igreja vagarosamente vai percebendo o que ele nos revelou totalmente. Quando ele nos revela Maria, então nós temos, ao longo de 2000 anos, 4 afirmações, 4 dogmas marianos. O primeiro, do qual a gente já falou, é o da maternidade divina. Um outro dogma que a gente tem é o da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Dizer que Maria concebeu sob a ação do Espírito Santo, mas também falar que logo depois do parto, antes, durante e depois, assim que se expressa o dogma, ela continua sempre virgem. E a virgindade de Maria, ela também foi discernida ao longo dos séculos. Mas não a partir de um dado momento em que o Papa, cardeais, bispos, enfim, decidem isso pela Igreja toda, não. A partir de uma fé que já acompanhava o povo de Deus desde a sua origem, desde o princípio se falava da Santa Virgem, Mãe de Deus. Então, é uma constatação que a Igreja faz por causa de uma fé anterior, de uma fé que já vinha acontecendo. Então, a virgindade de Maria. Também nós temos o dogma da Assunção de Nossa Senhora. O dogma da Assunção é o dogma que fala que, transcorridos os dias de Maria aqui na Terra, findados os dias de Maria aqui na Terra, ela foi assunta aos céus. Significa que ela foi assumida de corpo e alma no seio da Trindade Santa.
isso quer dizer que ela já está ressuscitada, que ela já, como a gente pode sintetizar, ela é aquilo que nós seremos um dia, embora tenha sido, quando estávamos conosco, aquilo que nós não somos agora. Foi o que não somos, é o que seremos, quando a gente fala do dogma da Assunção de Nossa Senhora. E a gente tem, agora, quais foram os dogmas que eu falei? Tu falaste da maternidade, da virgindade e da Assunção. E da Assunção. Eu vou ter que lembrar do quarto dogma mariano para explicá-lo bem. Eu fiquei com branco agora. Então, vamos passar para a pergunta para a irmã Eliette e depois a gente retorna à questão dos dogmas. Isso. Irmã, qual o papel de Maria na obra da salvação? Certo. Então, Maria, ela ocupa um lugar especial na história da salvação e é por isso que ela é digna de todo o respeito e veneração. Pois Deus quis utilizar-se de Maria para fazer com que o seu divino Filho chegasse até nós. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, mandou o seu Filho, nascido de mulher. E Cristo veio até nós por meio da geração humana. Quis ter mãe e quis encarnar-se mediante a participação vital de uma mulher, da mulher bendita entre todas, por meio da Virgem Maria. E segundo o beato Paulo VI, que sem a figura humana de Maria, não compreendemos também a figura humana de Jesus. Então, recorda-nos o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática sobre a Igreja, que Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas cooperou na salvação do homem com fé, uma fé livre e pela obediência. E é por Maria que nós temos Jesus na sua primeira relação conosco. Então, ele é homem como nós, é nosso irmão, pelo mistério materno de Maria. E se quisermos, portanto, ser cristãos, devemos também ser marianos. Isto é, devemos reconhecer a relação essencial, vital e providencial de que une Nossa Senhora a Jesus e que nos abre o caminho que leva a ele. Então, o Papa Bento XVI, na 5ª Conferência de Aparecida, fez ver este papel, né, de Maria tão importante no seio da Igreja, que diz que, como na família humana, a Igreja, a família, é gerada ao redor de uma mãe, que confere alma e ternura à convivência familiar. E Maria, mãe da Igreja, além de modelo e paradigma da humanidade, é artífice de comunhão. Um dos eventos fundamentais da Igreja é quando o sim brotou de Maria. Ela atrai multidões à comunhão com Jesus e na sua Igreja, como experimentamos muitas vezes nos santuários marianos, né? E por isso, como a Virgem Maria, a Igreja é mãe. Isso diz o documento de Aparecida 268, né? Então, a pergunta, qual é o papel de Maria na obra da salvação? É o seu sim para o projeto de Deus. Ela deu o seu sim, não de forma coagida, mas de forma livre e com muita fé. E a partir desse sim, então, nós temos a presença do Cristo de Deus vivo, humano entre nós. E nós podemos dizer, Padre Daniel, que Maria foi preparada desde o seu nascimento para receber Jesus no seu seio? Exatamente. Esse é o quarto dogma, né, que a gente ia se referir. Deu branco no padre, o padre, queridos ouvintes, cansado no fim do ano terrível. Ele fala muito sobre Maria, e aí justamente quando vai falar sobre os dogmas, uma questão tão simples, escapa o da Imaculada. Inclusive no meu quarto eu tenho um quadro enorme da Imaculada, é a última imagem que eu vejo antes de dormir e a primeira ao acordar. Na paróquia São Ciro, no dia 8 de dezembro, fizemos, inclusive, que é o dia da Imaculada, né? A consagração
de praticamente 30 pessoas que se colocaram como filhos de Maria, né, e assumiram a devoção de rezar o terço diariamente através de uma consagração especial. Esse quarto dogma da Imaculada Conceição fala da concepção de Maria, né? Logo antes do seu nascimento, ela já estava sendo preparada, e a mancha do pecado original não atinge Nossa Senhora por um privilégio especial, por uma preparação de Deus ao nascimento de Jesus Cristo. Eu retorno a falar, Maria não tinha essa autocompreensão, ao menos nós não podemos afirmar isso. Será que Maria entendia lá na sua infância, no momento em que ela passou por nós aqui na Terra, sobre quem ela era de fato? Não nos foi revelado, mas provavelmente não. Esse mistério foi revelado para ela também ao longo do tempo. E a Imaculada Conceição, ela foi declarada como dogma em torno de 400 anos depois de a Igreja já festejá-la. Foi declarada como dogma por Pio IX, e quando esse dogma foi declarado, existe uma fala desse Papa, né, para uma irmã religiosa da época, uma amiga dele, dizendo que ele, estando na capela Vaticana, né, numa celebração solene, eram 50 mil pessoas presentes, e na época não existiam meios de comunicação como temos hoje, então o Papa tinha que falar com os seus pulmões para toda essa gente. E ele dizia para a irmã, não, na hora, eu não conseguia ver como falar para tanta gente sobre quem seria Maria nesse novo dogma, né, instituído por mim. E em um dado momento, minha voz parecia que ficava um tanto trêmula diante de tanta multidão, mas quando eu fui fazer a declaração do dogma mariano, tive uma experiência de Deus, uma experiência de Maria tão fantástica, tão sublime, que a minha voz pareceu que recebeu uma força que não vinha de mim, uma força que veio de fora de mim. E a declaração do dogma da Imaculada foi tão forte, foi tão audível, que ressoou por todos os 4 cantos da Basílica Vaticana, e todos puderam ouvir com clareza que ela é a Imaculada Conceição. E aqui faço menção, não tenho como deixar de fazer essa menção, da aparição de Lourdes para uma menina, Santa Bernadette Subiru, que não tinha como saber do dogma, não saberia explicar o que é um dogma, era uma menina iletrada, paupérrima, de saúde fragilíssima, e quando o padre da época, da aldeia dela, né, pediu para ela quem é essa aparição, e ela, sem saber dizer que era essa aparição, disse, olha, a aparição somente me dizia para dizer para o Senhor que ela era a Imaculada. Então nós temos sinais de Deus belíssimos que giram em torno de cada um dos dogmas, que giram em torno de aparições, né? A gente acho que vale aqui um testemunho pessoal. No dia 1º de janeiro de 2019, eu tive a graça de estar no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, e perceber todos aqueles nativos que séculos atrás tinham como tradição de fé elevar a Deus sacrifícios humanos, e depois da aparição da Virgem de Guadalupe para aquele povo nativo da América Latina, o povo maia, o povo asteca, que era um povo muito violento, mas também de alguma forma para o povo inca, aqueles nativos deixaram gradualmente de oferecer sacrifícios humanos, e hoje quem visita o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe se admira, se encanta com os rituais de louvor a Maria, belíssimos, belíssimos. Elevam a ela os louvores ao invés de
exterminar humanos em sacrifício. Maria que purifica uma civilização e humaniza uma civilização, porque ela é modelo de humanidade. Ela mostra Jesus, que é o grande modelo de humanidade. Acho que vale a pena a gente olhar também para as aparições, porque também nos dizem sobre quem é Maria, o que é a ternura e quem é o ser humano. Perfeitamente, Padre Daniel. Irmã Eliette, biologicamente falando, tu que és bióloga, como compreender a encarnação de Jesus e o que Maria ofereceu a Jesus para que ele pudesse nascer, crescer, se desenvolver e se reconhecer tal como ele é, filho do homem? O que Maria ofereceu para ele? Um ventre, um carinho, a ternura, biologicamente? Como é que a gente pode explicar isso? É interessante conversar sobre isso, né? E escutando o Padre Daniel trazendo todas essas questões, né, de Maria que aparece a um povo com características, com uma cultura, né, específica, e ela está ali como aquele suporte que guia, que dá força, que orienta. E Maria, como nós já comentamos aqui, uma mulher simples de Nazaré, uma menina praticamente, mas muito sábia por conta da sua vivência, da sua fé. Então ela vivia num vilarejo, num povoado, aonde ela cultivava a fé na relação com as pessoas, atenta na humildade, no silêncio, na harmonia. Ela vivia a fé e ela demonstrava isso através do seu jeito de ser nas suas ações. E é isso que ela perpassou para Jesus, né? Então, ela disse sim ao projeto de Deus pela fé que ela tinha, que ela cultivava, que ela desenvolvia junto com o seu povo, junto com a sua realidade, junto com a sua cultura, com o seu contexto, né? Porque se nós formos olhar hoje, né, nós humanos, nós somos pessoas de relações, né? Então, as relações que nós temos entre nós nos torna pessoas melhores, nos torna pessoas com uma sabedoria diferenciada, né? A gente pode olhar na questão educacional de escola. Nós tivemos o exemplo da pandemia, que nós nos distanciamos e isso afetou muito as nossas relações, a nossa compreensão. O conteúdo ele estava, mas faltava o que era essencial, o estar próximo, o olhar, o cheiro, a convivência. Isso faz parte da vida humana, né? E Maria, integrada naquele lugar, naquele lugarejo, com a sua expressão, com a sua cultura, ela passa isso para o Filho, né? Para Jesus. Ela ensina, ela mostra, ela educa. Então, isso que ela tem para oferecer, né? A humanidade que ela é carente de relações, ela precisa das relações para poder se desenvolver. Então, como toda criança humana, ela chora de dor, ela precisa ser atendida, ela precisa alimentar-se, e Maria oferece tudo. O aconchego na hora da dor, saciar a fome na hora de ter fome. Ela oferece uma educação de acordo com o povo, a cultura local, da melhor forma possível, e claro, tudo isso regado a muita fé, a muito amor, né? Isso que ela oferece. Então, as necessidades biológicas, ela faz com mérito, né? Como mãe acolhedora, e também toda essa questão da fé, da essência, né? Do espírito, da alma. Claro que ela compreendia, como o padre trouxe, né? Ela tinha compreensão de muitas coisas e outras ela não tinha compreensão. Mas isso é o mistério da fé. Quando nós falamos em mistério da fé, a ciência não explica, né? É vivencial, é relacional, é sentimental. A ciência, ela explica, relata aquilo que é evidência. E ela tem respostas. A fé não tem muitas respostas. É vivência, é relação, é interação, é o cuidado, é o interesse pelo outro, né? Pelo cuidado. Então, Maria tinha muito a oferecer daquilo que ela era, como pessoa humana, atendendo às necessidades fisiológicas, biológicas, espirituais, teológicas, de acordo com o contexto daquela época, né?
um contexto judaico, um contexto simples de um vilarejo aonde ela se situava. Acredito que seja mais ou menos isso, né? Que debate interessante que nós estamos tendo, falando de Maria, que não só mãe de Jesus, do Jesus histórico, mas mãe de Deus, né? Como o Padre Daniel falava antes, que falando da maternidade de Maria, nós explicamos ou esmiuçamos um pouco mais sobre as duas naturezas de Jesus, o Jesus que era puramente homem, mas puramente Deus também. Nós vamos encerrando este segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique conosco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país.
Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para a sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. E hoje nós estamos falando sobre a solenidade que celebramos na vida da igreja neste dia 1º. A solenidade da Mãe de Deus, Nossa Senhora Mãe de Deus, conforme um dos dogmas da igreja. E nós, dentro desta temática, nós convidamos o Padre Daniel Zatti, que é pároco da paróquia São Ciro, em Caxias do Sul, e também a irmã Eliette Dalmolin, que é bióloga e também trabalha com a educação, além de ser diretora espiritual do movimento Cenáculo de Maria na região da Serra. E eu começo com a irmã Eliette. Nós já nos blocos anteriores falamos sobre os dogmas de Nossa Senhora e falamos da sua assunção ao céu. Mas queria um pouco detalhar, falar um pouco mais sobre a sua assunção. Por que ela foi assunta e não ascendeu como Jesus ascendeu aos céus? Excelente. Então, a Virgem Maria, preservada, imune de toda a mancha da culpa original, terminou o curso da vida terrena e foi assunta de corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. E o dogma da Assunção significa que a Santíssima Virgem foi assumida por Deus no reino dos céus. Significa também que ela foi glorificada de corpo e alma na Jerusalém Celeste. E depois de sua vida terrena, a Mãe do Senhor encontra-se antecipadamente no estágio escatológico dos justos na ressurreição final. E nesse sentido,
a crença no dogma da Assunção enche de esperança o nosso coração, né? Une a dimensão antropológica e o sentido da nossa existência terrena. O destino escatológico como o fim último da nossa humanidade, redimida pela cruz de Cristo. Então, o Padre Daniel pode complementar um pouco mais sobre essa questão, né? Que é uma questão bem pertinente, importante para a nossa compreensão. Padre Daniel, e como foi a Assunção? Maria morreu, dormiu? O que aconteceu para que ela pudesse ser assunta ao céu? Ou ela estava viva, vivendo normalmente? Sim, essa é a pergunta que circulou de forma bastante intensa os bastidores da definição desse dogma. Por isso que quando nós temos a definição dogmática, nós não temos nenhuma referência à dormição de Maria ou à morte de Maria. A expressão é: terminados os seus dias na terra, foi elevada aos céus. A Igreja, ela é sempre muito prudente nas expressões que ela coloca, porque existem questões que se nós voltássemos e filmássemos o momento da Assunção, saberíamos a resposta. Nós não temos essa resposta a essas perguntas. Não sabemos se a melhor expressão seria que Maria dormiu na terra e acordou no céu. Não podemos afirmar isso. Não sabemos se seria bom dizer que ela morreu ou não. Existe na teologia muitas discussões a respeito disso, porque paralelismo Eva, Maria, Adão e Cristo, se o pecado original tem como fruto a morte, então Maria, concebida sem o pecado, poderia não ter passado pela morte. Mas aí temos que entender também o que é a morte, né? Acho que em algum outro momento a gente pode conversar com mais profundidade sobre isso. Para nossa fé, não é tão importante falarmos sobre como as coisas acontecem, mas sim o que acontece e o porquê elas acontecem. Então esse que é esse é o grande escopo, esse é o grande porquê da teologia, é o grande porquê desse programa, né? Razões da Fé, o que pode se falar a partir daquilo que a gente já acredita, a partir daquilo que a Igreja já nos ensina a respeito de situações. Certamente, justamente, razões da fé, o que cremos, como cremos e por que cremos, né? É justamente fazer este link, né? E nós vamos para uma pergunta que vai nos recordar justamente o que tu falavas há pouco sobre Maria enquanto nova Eva, Jesus, o novo Adão, né? Ao longo dos últimos programas, a gente refletiu o credo niceno-constantinopolitano, em que afirmamos que Jesus é Deus, então totalmente homem e totalmente Deus a partir das suas duas naturezas, e que existe antes de todos os séculos. Humanamente, é fácil compreender que Maria é mãe do Jesus homem, né, do Jesus carne. Mas como compreender Maria, uma simples menina, mãe de Deus? Esse é um mistério diante do qual a gente muito mais contempla do que explica. Contemplar uma menina da Palestina de 2000 anos atrás, com sotaque, vestida com vestes de camponesa, uma judia que tinha muitos afazeres domésticos, e a ela que nós chamamos de mãe. Alguém que certamente não, na sua simplicidade, aos pés da cruz de Cristo, quando recebeu dele, né, a maternidade estendida a toda a humanidade, recebe com uma generosidade de coração, não só a maternidade divina, mas a maternidade da humanidade toda. Nós a chamamos de mãe.
Chamamos de mãe aquela que era menina. Era uma menina de Nazaré. Esse mistério é algo do que pode se falar muitíssimo, muitíssimo. Mas é importante contemplá-lo. Contemplar aquela jovenzinha que na sua simplicidade, singeleza, foi a escolhida. Foi aquela que nos assumiu, aquela que assumiu o próprio Deus. E se tivesse ali alguma gota de arrogância, de vaidade, de orgulho, ela não teria sido quem foi. Não teria sido ela a escolhida. Ela foi escolhida porque no coração dela cabia tudo isso. Não tinha espaço para outras coisas. Cabia tudo isso. E é interessante porque é uma mãe que a cada segundo que passa nessa terra, ela ganha milhares de filhos. É uma mãe que tem uma maternidade que está sempre em expansão. Começou lá quando ela disse sim por anjo Gabriel. Depois de ter sido mãe de Deus, não parou de ser mãe de cada pessoa humana que viesse a essa terra. Não deixou de ser mãe daqueles que vieram antes de Cristo. Não deixou de ser mãe de Adão e não deixou de ser mãe de Eva também. Quando a gente fala de comparar, né, Adão com Jesus, o Adão, primeiro homem, uma criatura capaz de se relacionar com Deus, foi por conta de sua fraqueza, do seu pecado, aquele que trouxe para a humanidade uma herança que ninguém quer, que nos corrói, trouxe a morte para dentro da vida humana e também trouxe uma inimizade para com Deus. Acredito que a palavra amizade aqui deve entrar com muita força. Adão foi aquele que rompeu com uma amizade profunda com Deus. E Deus nunca quis deixar de ser amigo do ser humano, mas o ser humano que se afasta. Jesus vem e restaura isso. O próprio Deus assume a nossa condição humana e aí sim faz uma aliança, depois de tantas rompidas pelo ser humano, faz uma aliança inquebrantável, porque é o próprio Deus que assume essa aliança. E Eva, estamos falando de Maria, né? E Eva participa, não podemos dizer foi culpa da Eva, foi culpa do Adão, foi culpa da origem da nossa espécie humana. Aqui em algum momento a irmã Eliette e eu gostaríamos de falar sobre os princípios, né? O que a ciência fala, o que ela traz, é bem interessante, não cabe isso agora. Mas Eva, ela é aquela que também seduz, e aqui a gente não vai falar tanto da imagem da mulher, Eva, do homem, Adão, mas sim do princípio da humanidade, para não diminuir um e exaltar outro, jamais isso, né? E Maria, que papel que tem ali? Maria é chamada de nova Eva, porque é aquela que não oferece a maçã ou o fruto proibido, né? Que a gente fala de uma forma muito simples, né? A gente fala maçã, mas não tem maçã nenhuma na escritura, né? Mas o fruto da árvore proibida, né? Que Eva leva para Adão. Então, de alguma forma, Maria leva para Deus a manjedoura, leva para Deus o berço, leva para Deus a possibilidade de ele se encarnar e restaurar tudo. E restaurar, inclusive, a própria Eva, o próprio Adão, que estão ali na origem do pecado, estão na origem da desfiguração do ser humano. Maria é aquela que traz de volta a figura do ser humano, porque ela se torna modelo, não só para mulheres, não só para mães, não só para judias, não só para cristãos. Maria é modelo de ser humano para toda a humanidade. Distintamente de Jesus, Jesus não pode ser chamado de criatura, embora tenha assumido a condição de criatura. Ele é gerado, não criado. Ele é co-criador com o Pai, é gerado do Pai, mas também ele se faz criatura, porque ele assume a condição de criatura, mas não pode ser chamado puramente disso. Agora Maria sim,
Maria é uma criatura. Então, quando nós olhamos para Maria como mãe, a gente não está vendo natureza humana e divina juntas em união hipostática, né? É um termo bem difícil esse, mas que a gente também usa para falar sobre Jesus Cristo, que tinha natureza humana e divina ao mesmo tempo, né? Mas Maria não tem união hipostática, não é deusa e criatura. Ela é uma criatura. Então a nossa similaridade com Maria, de alguma forma, abre uma empatia que, de alguma forma, aquilo que nós temos em alguma distinção em relação a Jesus não tem nenhuma em relação a Maria. A não ser, claro, a graça da Imaculada, a não ser o fato de nunca ter pecado, a não ser o fato de já ser ressuscitada. Temos algumas peculiaridades, mas as peculiaridades de Maria apontam muito mais para aquilo que nós seremos do que para aquilo que não somos agora. A Igreja, no prefácio da Imaculada Conceição, lá do dia 8 de dezembro, nos ajuda a rezar assim: Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor do vosso povo. E aqui, em off, no momento do intervalo, nós conversávamos, né, sobre Maria, que visita Isabel, aquela que se desprende e que vai também ajudar Isabel, já anciã, né, até o nascimento de João Batista, né, e ali há o encontro do precursor e do Salvador. Como é que nós podemos contextualizar Maria como aquela que intercede, que intervém, mas aquela também que não fica lá na monotonia, como nós já falamos, mas está a serviço também dos homens, do povo? Exatamente. É muito bonito refletir sobre isso, né? E fazer memória, trazer presente essa disponibilidade e esse serviço de Maria, porque ela não foi introspectiva com o convite de ser a mãe de Jesus, e bem como o padre trazia na reflexão, né, ela não tinha um pingo de, vamos dizer, individualismo, mesquinhez. Ela era totalmente liberta, né, pela vivência da fé, pelo seu pensamento, pelo seu cultivo, ela era inteiramente disponível à vontade de Deus. Então, a sua beleza era isso, né, a revelar aquilo que ela tinha de bonito nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, no seu cultivo, que a colocava a caminho. Ela não ficava quieta, parada, ou recebia as graças de Deus e se calava. Sim, ela se calou muitas vezes, em muitos momentos, mas por algum contexto necessário. Mas ela sempre se colocou a caminho, ela sempre se colocou a serviço, sendo que, quando ela recebeu a mensagem do anjo, disse sim, ela foi ao encontro, né? Ela saiu, ela não ficou, e ela não foi contando, mas sim expressando, né? Demonstrando isso de alguma forma, se colocando a caminho, se colocando a serviço. Exatamente. E completando, né, o caminhar de Maria, que não cessa, ela, desde que se começou a falar sobre Maria, que foi desde o momento em que ela disse sim para o anjo Gabriel, ela se coloca a caminho com uma dupla intenção ao encontro de Isabel. Primeiro, porque ela fica sabendo que alguém precisaria de ajuda. A caridade move Maria. Em segundo lugar, como um momento de constatação de que era verdade aquilo que ela tinha encontrado diante do anjo Gabriel, de que ela também estava grávida. Quando encontra Isabel grávida, ela se dá por conta. Tudo isso é verdade. E Maria é alguém que não para de ir ao encontro de quem precisa. Aqui a gente pode retomar
a questão de todas as aparições de Nossa Senhora e de toda a roupagem da qual ela se reveste. Como mãe, ela percebe a necessidade lá naquele lugarejo da Itália, chamado Caravaggio, de aparecer para uma senhora jovem que estava com muitas dificuldades na sua vida familiar, matrimonial, e ali jorra uma fonte que até hoje traz uma fé muito profunda para o povo italiano e aqui para o nosso povo da Serra. A gente vai falar de uma Nossa Senhora que aparece em Fátima, uma Nossa Senhora que aparece em Lourdes, uma Nossa Senhora que aparece em Guadalupe, uma Nossa Senhora que aparece em Aparecida, e são muitíssimas aparições de Maria. Nenhuma dessas aparições pode ser compreendida isolada de um ir ao encontro de quem precisa, um ir ao encontro com roupagem de mãe diante daqueles que querem se colocar diante dela. Então, foi muito boa a nossa conversa aqui sobre Maria. Da nossa mãe a gente poderia falar bem mais, né? Mas a gente finaliza agradecendo pelo convite e desejando a todos os nossos ouvintes que tenham um coração cada vez mais aberto para a realidade de Maria nas suas vidas. Que Maria, Mãe de Deus, possa sempre interceder junto de Deus, junto de seu Filho Jesus, por cada um de nós. E nós agradecemos, Padre Daniel, pelo convite, pela presença, né? Irmã Eliette, pela tua presença. E nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo. Até o próximo domingo. Um grande abraço a todos. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.